bem-vindos a mais um episódio do Jogo do Sucesso, o podcast da M8. E hoje a gente vai falar sobre um tema que você, empresário, já está sofrendo com isso aqui e a gente vai te ajudar a resolver, que é conflito, geracional entre os funcionários. A gente hoje em dia tem aí jovens trabalhando com adultos, trabalhando com idosos, e essa relação com diferentes gerações tem gerado muito conflito dentro das empresas, no ambiente de trabalho. Como a gente equaliza isso? Como melhorar isso para você extrair mais produtividade da sua equipe, fazer eles viverem uma cultura única, integrada, lidar realmente com essas diferenças. E para tratar desse tema hoje com você, a gente tem aqui a Almiri, especialista em gestão de pessoas, especialista em RH, recursos humanos, tem mais de 17 anos de experiência de atuação aí nesse mercado, ajudando empresários do Brasil todo a estar se desenvolvendo, e uma das mentoras da M8. É isso aí, Thiago. Quero agradecer, é um prazer estar aqui, a gente falando sobre esse assunto tão importante hoje nas empresas, na Emergente. Inclusive, muitos empresários me perguntam sobre isso, como lidar com este conflito geracional nas empresas hoje. Então, vai ser muito bacana a gente conversar sobre esse assunto. E vamos já direto aqui para o assunto, que é o que todo mundo aqui está querendo resolver, né? Por que tu acha que esses conflitos eles estão mais intensos nos últimos anos? Porque se a gente for olhar a vida toda, na história toda a gente teve jovens trabalhando com adultos, com idosos, mas parece que agora isso virou realmente um problema. Parece que ficou mais difícil. O que tu enxerga que causou isso? Ele está mais aparente, mas a gente tem que pensar que hoje nós temos 5 gerações trabalhando juntas, Inclusive, se a gente parar para pensar também, os grandes governantes hoje são da geração dos baby boomers. Então, hoje nós temos os baby boomers, nós temos a geração X, Y, Z, Alfa. Então, são muitas gerações convivendo. Inclusive, até acho legal a gente dar uma pitada aqui de introdução, para o pessoal entender quais são as características de cada uma dessas gerações, O que tu acha de começar por isso aí? Vamos Dá começar. Esse resumão para tu situar, para tirar... A gente vai ter que usar os termos, que são os corretos, mas a gente precisa... Então, eles precisam entender do que a gente está falando, Então, ao pensar lá os baby boomers, que tem ali entre 65, a 85 anos, acima de 65 anos, E aí, por isso que hoje na sua grande maioria, aí as pessoas hoje que dominam os governos, as grandes nações, como, por exemplo, o Joe Biden, baby boomer. Agora também o Donald Trump também é baby boomer, Então, de grandes empresários, grandes empresas são dessa geração baby boomers. Então, normalmente nas grandes empresas, a mão que decide é a de um baby boomer. Exatamente. Até qual ano mesmo? A partir de 60... Vamos pensar a idade, que é mais fácil para as pessoas, A partir de 65 anos. E aí a gente tem, então, a próxima geração, que é a X, de 45 até esses 65 anos. Aí já entra na geração X, que aí, por exemplo, a gente já tem um Elon Musk, geração X, um Jeff Bezos, também já na geração X, então já começa a mudar um pouquinho. Eu tô trazendo pra minha realidade aqui. Meu avô é baby boomer, então. Isso. Minha avó, geração X. Qual é a idade? Minha avó não, desculpa, minha mãe. Meu avô, baby boomer. Minha mãe, geração X. Exatamente. E aí a geração baby boomers e a X, elas são muito parecidas, são muito semelhantes. A grande diferença a gente começa a perceber a partir da Y, que aí entra essa questão da digitalização, da inovação, da comunicação, da liberdade. Aí, por isso que a gente começa a perceber essa diferença a partir dessa geração, e por isso também que está tão aparente agora essa diferença, como você fez a pergunta. Sempre houve, por que agora está mais aparente? Só uma dúvida. A Y é os millennials, certo? Isso, exatamente. Então, porque tem lugar que a pessoa vai falar em millennials, Isso, o millennials. No caso, somos nós aqui. Somos nós somos os millennials, E aí depois a gente tem a próxima geração, inclusive os últimos, que é a geração alfa, que está ali com 15 anos, que está de 0 a 15 anos ali, que são os nossos filhos, Então nós somos
pais da geração alfa, que é a nova geração aí que vai começar a entrar no mercado de trabalho agora, os jovens. Né? Então a gente tem aí meu avô, Baby Boomer, minha mãe, geração X, Isso. eu na Y, a gente aqui na Y, Isso. barra Millennials, né? Isso. E abaixo da gente, qual é a próxima? Baby Boomer X, Y, Z. Depois tem a Z. Y, Millennials, que somos nós. E depois temos a geração Z, que são a faixa de 30 anos. E aí, abaixo disso é a Alfa. Então, a geração Z, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Os influencers. Virgínia já é dessa geração Z, ali 25 anos, 30 anos. Então, a gente já consegue perceber, eu trouxe aqui exemplos, né, de personalidades que a grande maioria das pessoas, se não todos, conhecem, justamente para a gente já conseguir comparar as diferenças e o foco de cada um. Por isso, os conflitos geracionais, né? Enquanto as duas primeiras gerações, que são as mais antigas, é aquela questão do esforço, do trabalho duro, de permanecer uma vida inteira trabalhando dentro de uma mesma empresa, de deixar o seu legado, né? Dos métodos e procedimentos tradicionais. Já as últimas gerações já é um pouco mais aberto, flexível, já é a geração da inovação. Então, os métodos tradicionais, sim, eles continuam sendo valorizados, mas precisamos aprender novos métodos. Então, por isso que começa aí os conflitos geracionais. Eu achei legal o negócio que tu falasse, e me corrija se eu estiver errado, tá? Essa mudança entre os mais antigos de ter um emprego para a vida, para esses mais novos. Então, é isso que, em parte, talvez explica eu ter tanta dificuldade de reter talento nas empresas? Também, na verdade, é uma seara muito grande essa questão de retenção de talentos nas empresas, né? Inclusive, a gente pode fazer aí um bate-papo só sobre esse assunto, isso é bem legal, né? É uma seara muito grande, porque também depende, não é só geração, mas também depende do ambiente que a empresa está proporcionando, dos líderes dessa empresa, onde é que dá conflito, que até tem exemplos aí que a gente vai falar depois, talvez, de empresas onde os líderes são os baby boomers que está liderando a geração mais nova, que está liderando, por exemplo, os millennials, e aí começa a ter esse conflito. Eu nunca tinha parado para olhar por esse lado, porque os empresários que eu atendo, no geral, eles são geração X barra baby boomers. E todos eles me traziam essa questão de que reter o mais novo, o alfa ou o Z, é mais difícil porque ele troca muito fácil de emprego. Mas eu não tinha enxergado por essa ótica que você me trouxe, faz muito sentido. Às vezes não é só ele querer mais liberdade e trocar mais fácil. Às vezes é o fato do dono ser de uma geração diferente e isso gera mais conflito. E isso faz muito sentido porque quando a gente fala em startups, que no geral são empresas aí que são conduzidas por um público mais jovem, talvez isso funcione porque não tem esse conflito entre a geração do dono e do funcionário. Que é o mais jovem liderando o mais jovem. Encaixa. É o Millennials liderando o Z. Então, é o mais jovem, Millennials mais jovem liderando o Z, que é mais jovem que ele. Mas não tem uma disparidade tão grande. O propósito deles está um pouco mais alinhado, que é essa questão, como a gente falou, da comunicação globalizada, da digitalização. Então, a diferença não é tanta assim. Aí, que nem tu falou, startups, por exemplo. Esse já geralmente é o foco das startups. Então, aí tem alinhamento com propósito, inclusive. Então, dá pra gente trazer aqui até um norte para futuro de sucesso das empresas, até para deixar um legado, para deixar para futuras gerações a tua empresa. Para que ela continue funcionando, você precisa dar espaço para que as novas gerações participem da construção e da transformação de cultura, de posicionamento de negócio, é isso? Também, exatamente. Eu quero aproveitar esse ensejo e trazer um exemplo aqui de uma empresa, inclusive uma média, pequena empresa, porque muitas vezes, né, eles nos perguntam assim, tá, mas esses exemplos são só para grandes empresas. Eu quero trazer aqui um exemplo de uma pequena média empresa, que o perfil do proprietário dessa empresa já é millennials, né? Então, nessa faixa etária aí de 40 anos. E o público dele justamente ele investia mais a contratação em Z, geração Z.
né? Essa é faixa etária de 25, 30 anos. E ele, inclusive, estava tendo uma dificuldade, como você falou, da questão de retenção. Até porque o tipo de negócio dele não é uma startup, não é digitalização, não é comunicação. O tipo de negócio dele é o que é tradicional. É o tipo de negócio tradicional. Então, aí a gente já começa a perceber essa diferença que a gente estava falando antes. E aí, onde eu até trouxe a sugestão para ele começar a contratar profissionais com mais idade, né? Millennials também. Ele não tinha nenhum funcionário millennial na empresa dele. Não tinha nenhum. A faixa etária, assim, era até no máximo 30 anos. Não passava disso. Então, ele não tinha ali Os jovens vendendo um produto tradicional que conectava mais com Exatamente. o mais aí, velho. o grande problema era a retenção. O grande problema que ele tinha era a retenção. O ambiente da empresa, como a gente até falou antes, será que o ambiente da empresa, muito legal, show de bola, faz todo o trabalhinho de casa, né? Todas as tarefas de casa que a gente fala. Porém, é aquela questão da conexão, do propósito que eu quero para mim, enfim. E aí, ele, inclusive, eu trouxe essa sugestão, como eu falei, né? De contratar ali pessoas com um pouco mais de idade, que estejam mais alinhados com esse produto tradicional. E ele teve uma pequena resistência em contratar. Ele queria continuar contratando jovens. Não, mas o perfil é jovem, enfim. Teve uma certa resistência, mas no final das contas ele acabou topando começar gradativamente, quando tinha que fazer as contratações, contratar, então, millennials, né, geração Y, né, que são os millennials, e foram as pessoas que começaram a ter mais retenção no negócio dele. E aí ficou claro realmente que, talvez não seja necessariamente o ambiente da empresa, ou o problema ser a geração, né, como muitos falam, nossa, essa geração é aquela que não quer trabalhar. Ok, não vamos entrar nesse aspecto em si, né? Mas olha a diferença, como o alinhamento do que está sendo feito impacta assim no negócio. Então, quando a gente vai lá falar de engajamento, de retenção, é importante olhar para o negócio como um todo. Esse caso que eu dei é um caso típico disso. Um produto tradicional que se comunica mais com uma geração de millennials, né, com mais idade. E esse exemplo que tu trouxesse é legal porque eu consigo amarrar ele com vendas. Sim. Porque vamos pegar esse teu exemplo. Um produto mais tradicional, provavelmente vende para um público com uma idade maior. Sim, o público deles era baby boomers, a grande maioria, o público deles era baby boomers e X, isso. E se eu coloco um vendedor de uma geração Z, Z, né? De um Z, um alfa, vamos dizer assim, ele vai ter muita dificuldade de se conectar com o cliente. Então, nesse contexto, para eu potencializar a venda, faz sentido que o meu vendedor, não é uma regra, mas ajuda se o meu vendedor for da mesma geração que o meu cliente. Faz sentido? Faz sentido. Inclusive, tem algumas empresas que já utilizam essa estratégia, que tem essa diferença de idade dos vendedores, e aí, conforme o cliente que vai atender se conecta. Então chegou agora, exemplo, um cliente baby boomer, então vai lá um vendedor baby boomer a atender aquele cliente baby boomer. E assim por diante. Tem algumas empresas que utilizam essa estratégia. Legal isso. Isso até vai um pouco na contramão do que eu vejo muitas vezes as empresas fazendo com os funcionários vendedores. Por exemplo, eles determinam assim, por ordem, né? O primeiro cliente é meu que entrar na loja, o segundo que entrar é teu, o outro é teu, e depois recomeça. Ou seja, não está se olhando a melhor forma de se conectar e atender com esse cliente que entrou ali. Né? As grandes magazines adotam isso, né? E aí, se tu for perceber já, esse público é linear, ele não tem essa diferença também de gerações. Porque justamente não tem tem olhar de rodízio e não personalizado para conectar com o público. Aqui é muita conexão que você quer criar com o teu público. Legal. E tu me trouxesse um exemplo ali na prática de como isso acontece dentro de uma empresa. Mas o exemplo que tu trouxesse, posso estar errado, mas eu acho que não é o mais usual, que é ter um dono de uma geração mais nova ali. Que a empresa inteira é formada de pessoas mais novas. E pedir a pessoas mais velhas pelo posicionamento, pelo produto. Mas, me corrija se eu estiver errado, talvez o mais comum é eu ter, como você próprio falou das grandes empresas, o empresário
um baby boomer, Um com X. geração X, Isso. liderando pessoas novas. Sim. Consegue trazer algum exemplo na prática de como tu vê essa dinâmica entre um líder mais velho, de uma geração mais antiga, liderando pessoas mais novas? O que tu vê na prática dentro das empresas? Sim, consigo trazer também, inclusive, um dos meus clientes. É bem isso que ocorre. O proprietário é uma geração baby boomer e dentro do negócio dele a grande maioria está de millennials para XYZ, de Y para Z. A grande maioria é YZ. Então, ali na faixa etária também de 30, 35 anos. E existe, sim, esse conflito, né, de necessidades, digamos assim, de cada geração. Enquanto ele, uma geração baby boomer, necessita, como a gente falou antes, dos métodos tradicionais, do bater ponto, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo que é bem clássico e justamente isso que acontece. É das 8 às 18. A produtividade, geralmente, é medida por esse perfil pelo horário ponto, pelo registro ponto. É das 8 às 18. Onde existem várias outras formas de você medir a produtividade. E essa geração mais nova, ela precisa do quê? De flexibilidade. Para essa geração mais nova, a produtividade não está necessariamente ligada com o bater ponto das 8 às 18. Mas o quanto que realmente ela vai entregar e produzir. A gente tem aí exemplos, por exemplo, de empresas como o Google e outras empresas, né? A própria Nubank também, que já estão investindo nisso na flexibilidade. Inclusive, é uma tendência, né? Se a gente for falar em futuro do trabalho, eu trago como um dos pilares que já está sendo olhado, mas mais intensamente será olhado, é a questão da flexibilidade. E esse é um dos pontos da flexibilidade. E que essa nova geração, ela está exigindo isso. E aí que começa essa dificuldade dentro das empresas, como foi que você perguntou, né? Onde essa geração pede flexibilidade, os baby boomers, enfim, quem está ali, que é mais de uma geração mais antiga, não consegue entender ou perceber isso como valor. Então, se não se adaptar a outra necessidade, é você conseguir se adaptar a essas tendências, né? Então, se não se adaptar, o que acaba ocasionando? Como a gente falou antes, né? Uma série de problemas ou de comunicação, de retenção. Então, daqui a pouco, esse funcionário mais jovem, ele não fica lá, porque ele não encontra a flexibilidade que ele precisa nesse ambiente de trabalho. Não é o nosso foco aqui, mas talvez valha a gente botar o asterisco do perfil comportamental, né? Sim. Que mesmo independente da geração, eu vou ter perfis comportamentais de pessoas, que vai ter aquela que gosta, que tem uma regra de horário, uma estrutura, para ela ter previsibilidade, e vai ter aquele perfil que gosta da liberdade, né? Eu sou de uma geração que faria sentido gostar da regra, do horário, mas o meu perfil é o oposto. Então eu acabo destoando um pouquinho disso. Então tem essas particularidades individuais que a gente precisa considerar também, né? Tem. E aí talvez virem uma salada de frutas na cabeça, né, deste empresário, né? Porque temos que considerar, a geração diferente, o perfil da geração, o perfil comportamental. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente olhar o ser humano holisticamente, ou seja, 360. Porque além disso que a gente está falando, ainda tem paradigmas, tem traumas, tem muita coisa envolvida aí, né? Que inclusive a gente nem vai se aprofundar agora. Mas eu achei legal fazer essa inserçãozinha, por quê? Porque senão o empresário está vendo a gente, ele pode pensar assim, mas isso aí que ele está falando não bate com a realidade que eu tenho aqui com aquele funcionário. O que a gente está querendo dizer é, considere que existe a individualidade de cada um ali, né? As gerações, elas determinam um padrão que o ambiente construiu, né? Que o cenário, o ambiente em que aquela geração foi criada, educada, construiu. Mas dentro dessa amostra, a gente tem as singularidades de cada indivíduo, né? Que é olhado de forma generalizada, né? Quando a gente fala das gerações, pela ciência,
é olhada, é vista de uma forma generalizada. Mas com certeza é na individualidade, como você falou, que a gente vai perceber o principal comportamento do outro, né? Por isso que a dica, né, a sugestão que eu deixo pro empresário, talvez ele esteja se perguntando, né, tá, e aí o que eu faço, né? O que eu sugiro pro empresário? Claro que a gente hoje tem ferramentas como, por exemplo, o DISC, que traz, né, esse perfil comportamental, essa preferência comportamental do teu funcionário, mas a gente sabe também que não são todas as empresas que têm, inclusive, a possibilidade de estar aplicando uma ferramenta como essa. Então, da forma mais simples, o que é que eu digo, talvez para você que tenha 1 funcionário, 2, 5 funcionários, observa qual é a ferramenta que você pode utilizar enquanto empresário. Observa individualmente, ou seja, cada um dos seus colaboradores, para entender a preferência deles. Você pode ter até uma conversa de valor com esse funcionário. Que é essa conversa de valor? É justamente isso, tentar captar as preferências. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro, né? Tem funcionários que precisam, têm a necessidade de um feedback estruturado. O que é o feedback estruturado? É o sentar, ter uma reunião, assim que nem a gente tá, frente a frente, você ficar 1 hora conversando com ele, trazendo todos os elogios e as críticas, digamos assim. Geralmente isso está relacionado a uma geração de baby boomers, uma geração X. Geralmente está relacionado. Mas também muito relacionado a um perfil comportamental, por exemplo, alto C. Que precisa o quê? De dados, fatos, detalhes, provas. Então, a gente já começa a cruzar aqui as duas coisas, né? Já a geração mais nova, ela já o quê? Prefere o quê? Aqueles feedbacks mais pontuais. Não tem tanto essa necessidade de fazer essa formalidade toda, que é o método tradicional, né? Já aquela geração que precisa ter mais frequente e pode ser mais pontual no momento que aconteceu a situação. Então, observa isso no teu colaborador, né? Se você não tem como aplicar uma ferramenta, ou às vezes até acaba não sendo necessário, dependendo da situação, observa o teu colaborador. Eu acho que o empresário, ele foi ensinado que lidar com funcionários, ele estabelecia uma regra e era aquilo padrão. Uma estrutura, uma forma de comunicar, e esse é o procedimento da empresa e vamos aqui. E isso muito provavelmente funcionava quando a gente estava falando das gerações mais antigas, que encaixava. Agora, quando a gente vem para essa realidade, que eu tenho multigerações e gerações bem distintas, cada vez mais o empresário, então, vai precisar considerar as individualidades de cada um. E aí vai entrar você considerar tudo aquilo que a gente já falou aqui. A geração, qual é o perfil DISC, como é que é o background de vida dessa pessoa. Dedicar essa atenção mais individualizada pode ser uma grande diferença para a retenção de talentos. Sim, pode ser sim. E além disso, a diversidade de ações, né? Empresas como, por exemplo, o Bradesco, que já utiliza a mentoria reversa, a própria Magazine Luiza também faz as decisões com diferentes gerações. Então, vamos lá, precisamos tomar uma decisão. Vamos colocar aqui diferentes gerações para discutir juntos, né? Bradesco, a mentoria reversa que o Bradesco faz também funciona nisso, onde, vamos lá, os mais jovens vão ensinar os mais velhos, digamos assim, sobre o quê? Sobre mídias digitais, sobre comunicação para mídias, que é, digamos, hoje o ponto forte, o ponto focal dessa geração, né? E é onde os mais velhos poderão ensinar sobre a sua visão estratégica do negócio como um todo para esses mais jovens. Então, algumas empresas já utilizam essa estratégia também de troca entre eles, onde um pode ensinar o outro e aí um, inclusive, perceber valor no outro, e aqueles conflitos que muitas vezes são gerados porque não se percebe o valor no outro e apenas se deixa a crítica do outro, fica mais perceptível o valor que essa troca pode trazer para uma empresa e para o próprio indivíduo também, olhando então a sua individualidade. Então, eu já compreendi pelo que tu me falou, mas eu quero deixar bem marcado aqui porque queremos ajudar você pequeno, médio empresário. Talvez vai ficar redundante, mas vamos lá, bem específico. Qual é a forma ou as formas, as dicas para que
um pequeno empresário pegue esse direcionamento que você deu e ele aplique na realidade dele. Vamos lá, então, para o pequeno empresário vai funcionar da mesma forma nessas situações do que para grandes empresas, como foi o exemplo que eu dei aqui de Magazine Luiza, de Bradesco, né? Se você é pequeno empresário e tem, por mais que tenha talvez poucos funcionários, né? E tem ainda diferenças de gerações entre esses funcionários, pode aplicar da mesma forma a troca de conhecimento e de experiência entre eles. Até fica muito mais fácil. Vamos lá, você tem um grupo de 5. É muito mais fácil fazer 5 pessoas se conectarem, fazer uma aprender com outra, do que quando você está numa imensidão aí de centenas de pessoas, né? Então, às vezes algumas pessoas falam assim, existem percepções disso, né? Mas às vezes algumas pessoas me falam assim, não, é muito mais difícil trabalhar com 5 do que trabalhar com centenas. Outros me falam que é mais fácil trabalhar com centenas do que com 5, né? Aí são percepções. A gente sabe que cada grupo, independente da quantidade, né? Não vamos nos apegar à quantidade de pessoas, traz aí o seu desafio. Mas a dica que eu deixo, a estratégia que eu trago é justamente essa. Você pode utilizar a mesma. Faça que eles façam troca. O que um pode ensinar o outro. E aí, desta forma, nós vamos perceber o valor de trabalharem juntos. É sobre criar espaços para que as gerações consigam fazer esse compartilhamento de ideias, de opiniões, de problemáticas a serem resolvidas, né? Isso. Você consegue trazer algum outro exemplo marcante de alguma empresa que puxa para essa linha? Eu vou, além do Bradesco da Magazine Luiza, eu vou trazer também um exemplo da Nubank, que é quando eles trouxeram muita questão da flexibilidade para a empresa. Justamente essa é uma necessidade, né, das gerações mais novas, como a gente falou antes, da flexibilidade. Mas e aí, aquela geração, né, o X, nem vamos, né, falar tanto do Baby Boomers, mas a geração X que está ali na média, né, dos 45, 50 anos, que eles precisam ir para o local de trabalho muitas vezes, né? Tem essa, como a gente falou dos métodos tradicionais, mas ainda precisa ir para o local de trabalho. Então, o Nubank investiu nisso, em ajudá-los nessa digitalização e nesse hábito de ter essa flexibilidade quando for fazer um trabalho remoto, né, que envolve a questão da digitalização. Então, isso envolve também o treinamento. Eu vejo duas coisas, treinamento e comunicação. Isso, para mim, é o segredo do sucesso, independente do viés que estamos falando. Agora estamos falando de gerações, de perfil comportamental, mas outros vieses também. A chave, o segredo do sucesso, para mim, continua sendo comunicação e treinamento. Assim como essas empresas fizeram, alinhamento de comunicação e também treinar, capacitar essas pessoas, porque se a gente for ver a mentoria reversa, o que é? A capacitação é a troca. É a troca. Digitalizar a geração mais antiga também é treinamento. Inclusive, tem um viés muito interessante, até foi premiado em uma das empresas também que eu atendi. Inclusive, teve uma premiação, um reconhecimento pela área, pela Associação de Recursos Humanos, que foi justamente isso, digitalizar a geração mais antiga. Vou brevemente aqui contar esse caso, porque vale muito a pena, que envolve a questão do treinamento que eu acabei de falar. Foi implantado, né, nós implantamos nessa empresa a universidade corporativa. Só que como tinha muitas unidades espalhadas, se fazia necessário que fosse online. Então, era uma necessidade que fosse online. Para ser online, o que é necessário? É necessário você acessar, ou seja, pelo computador, pelo aplicativo, no celular. Ou seja, você já está com a barreira da geração mais antiga conseguir iniciar isso. E aí, o que acontece? Nessa empresa em si, nesse caso específico, tinha, inclusive, muitos colaboradores baby boomers. Baby boomers, ou seja, bem, né, com já ali uma idade, uma faixa de 65 anos, que já não estavam tão acostumados. Nós tivemos relatos que
acho que eu já pulei lá para frente dos relatos. Deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho, né? Porque a gente não desistiu, mesmo assim, nós não desistimos nesse caso de incluir eles. A energia dispensada, óbvio que foi muito maior, mas aí houve muito essa questão do primeiro acolhimento humano, de pegar essas pessoas com maior dificuldade, pegar mesmo ali pela mãozinha, pelo bracinho, sentar do ladinho deles e treinar. Eu ia mesmo te perguntar isso, porque é um desafio muito grande dos empresários essa atualização tecnológica da equipe mais antiga, né? Então, uma resposta você já me deu aqui. Pegar pela mão de uma forma muito paciente. Paciência, aí que tá um grande desafio. E aí, isso de paciência já entra a questão do perfil comportamental, né? Uhum. Já é outra coisa. Paciência. Nós ainda vamos fazer um episódio sobre perfil comportamental, tá? Precisa. E aí você tem que assistir para entender melhor, ainda mais a fundo, isso que a gente está falando, né? Vai fazer mais sentido ainda. Teve mais alguma estratégia que tu viu eles adotando para atualizar tecnologicamente os baby boomers, o X? Nesse caso em específico ali, pela necessidade, até a questão do público, porque além de tudo, né, era um público também bem operacional, envolvia não apenas a dificuldade tecnológica, mas a soma de uma outra dificuldade que inclusive era de formação. Esses baby boomers, ali por ser um público operacional, eram pessoas que tinham segunda série, terceira série, quarta série. Então, que tinham dificuldade na leitura, em saber ler e escrever. Ou seja, era uma soma de dificuldades. Então, nesse caso, a estratégia realmente foi ter um acolhimento diferenciado para essas pessoas e sentar do ladinho deles até eles terem confiança. E agora eu vou voltar, que eu tinha me antecipado antes, no resultado. A gente ouviu relatos, pessoas depois vieram e me procuraram, falaram assim: Almiri, eu quero te falar uma coisa. E aquela pessoa, com todo aquele orgulho, chega a me arrepiar assim, de lembrar. Eu comprei um computador para mim. 65 anos, né? Era este colaborador dessa empresa na época, né? E que nunca na vida tinha mexido num computador, porque as diversas unidades tinham feito salas de informática, né, para acessar a universidade corporativa para os colaboradores, né, justamente para não ficar na dependência do colaborador ter que ter um computador ou ter que baixar um aplicativo pelo seu celular, para também não necessitar acessar fora do horário de trabalho. Então, eles acessavam durante o horário de trabalho na sala da empresa específica para isso. Então, foi toda uma construção. E depois a gente teve relatos como esses. Pessoas que nunca tinham mexido no computador, que aprenderam ali dentro da empresa e que depois vieram dizer, cheios de orgulho, comprei um computador. E eu vou jogar aqui talvez você vai me corrigir, mas vamos lá. Talvez uma outra coisa que o empresário possa... Talvez uma outra alternativa para o empresário resolver essa questão tecnológica para gerações mais antigas, seja ele viver a experiência, né, desse usuário, para ver como é esse acesso, como está esse sistema. Se tem uma geração de funcionário mais antiga, um X, um baby boomer, pega às vezes a sua mãe, seu avô e põe ele ali, vô, senta aqui, eu quero ver se tu consegue. E às vezes você pode ir anotando em que etapas trava, aonde pode facilitar. Às vezes uma adaptação, pensando para esse público, uma adaptação do sistema tecnológico pode fazer sentido e pode facilitar, né? Porque a geração mais nova, tu pode botar 20 botões na tela, ela vai se entender. A geração mais antiga eu vejo muito pela minha mãe, pelo meu avô. Botar muito botão... Não vai. Faz sentido? Faz sentido, e isso que tu trouxe é bem interessante, porque tu tá falando e eu tô me lembrando aqui do meu pai e da minha mãe. Os dois são baby boomers e tem uma diferença nessa questão do aspecto digital bem grande entre eles, tá? Então, por isso que realmente esse empresário, como tu falou, observar é interessante, porque não se trata de uma forma generalizada. Mas eu vou dar aqui o exemplo do caso da minha mãe e do meu pai. O meu pai é mais velho, os dois são baby boomers, mas o meu pai é mais velho que a minha mãe, e a diferença é de 10 anos, não é pouca coisa. Ou seja, meu pai é 10 anos mais velho que a minha mãe.
E o meu pai foi o primeiro a mexer no celular com WhatsApp, Instagram, Facebook, Ó, a interagir pelas redes sociais. A minha mãe, até o presente momento, ela não tem Instagram. Ela continua não tendo. Claro, mexe pelo WhatsApp até por uma necessidade, né? Mas até o momento ela continua não interagindo pelas redes sociais, nem pelo Facebook, nem pelo Instagram. Realmente é só o básico, WhatsApp. Deu. Pra o quê? Pra falar com os filhos, né? E já o meu pai, 10 anos mais velha que ela, sendo da mesma geração os dois, é já todo conectado. Então é legal realmente fazer essa observação. de novo a singularidade, né? A individualidade. Tu falando, eu lembrei do meu avô e da minha avó. O meu avô tem 2 celulares. Olha só. A minha avó não aceita nenhum. Nada. Eles têm o telefone fixo até hoje por causa da minha avó. Olha Ela só. não aceita carregar celular. Agora o pessoal que tá assistindo a gente vai dizer a diferença entre homem e mulher. Tem mais essa outra diferença agora, homens e Também, mulheres. né? Ô, Miri, e quando a gente olha para futuro, tá? O que mudanças estruturais você acredita que as empresas vão precisar fazer para se preparar ainda mais para esse futuro? Porque a tendência, eu imagino, é ficar cada vez mais desafiador, vamos falar assim, essa gestão entre diferentes gerações. Como as empresas podem se preparar? Porque é fato. Não, a minha empresa não vai fazer uma geração mudar e se adaptar. A minha empresa vai ter que se adaptar ao que está vindo, a essas novas gerações. E eu vejo muitos empresários, até os que eu atendo, eles reclamam dessa nova geração e tendem até a fugir dela, mas é muito raro eu ver algum deles querendo encarar esse desafio, abertos a adaptar a sua empresa, a sua realidade para esse novo público. E tem um prazo que eu consigo postergar isso. Vai chegar uma hora que eu não tenho mais um baby boomer para contratar, um X para contratar. Eu vou ser obrigado a lidar com uma geração alfa. Eu vou ser obrigado a lidar com uma geração Z. E se eu não me adaptar, eu corro o risco de fechar minha empresa. Você meio que está quase dando um atestado antecipado de morte da empresa. Pode ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas se você esperar que daqui 20 anos o alfa, o mais novinho, vai funcionar sobre as regras que o baby boomer funcionava, vai dar errado, não vai? Então, nesse contexto, o que tu vê, que mudanças tu acredita que as empresas possam fazer para já ir se preparando para essa tendência? Tem se falado muito nos últimos anos sobre o futuro do trabalho, porque essa já é uma preocupação, né? 3 pontos e eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Digitalização, flexibilidade e propósito. Flexibilidade é aquilo que a gente já falou antes, né? Se adaptar a essas necessidades, como a gente falou, essa última geração precisa o quê? De flexibilidade, é uma necessidade. A pandemia acelerou isso também, Acelerou muito. Então, as empresas precisam se adaptar, né? Se adaptar, na verdade, a essas novas necessidades, essas novas realidades. E muitas vezes a gente pensa assim, né? Que a gente vê um movimento realmente de muitas empresas fazendo isso, como, por exemplo, através do trabalho híbrido, né? Ou até mesmo 100% remoto. Ok, mas ainda assim, tem muitas empresas que ainda não fizeram esse movimento. Mas que talvez futuramente, como tu mesmo falou, se vejam obrigada a fazer, porque vai chegar num momento que só vai ter essa geração no mercado de trabalho e ainda vão surgir novas gerações que hoje não tem, com mais outra característica que a gente nem sabe o que vai vir pela frente, né? E aí a gente tem que lembrar que com toda essa questão da tecnologia, como por exemplo, Elon Musk não divulgou agora, acho que há poucas semanas atrás, a questão dos robôs dele, que ele já começou a vender os robôs por 20 ou 30 mil dólares, uma coisa assim. Então, já temos robôs para fazer alguns serviços pessoais e operacionais. É uma realidade que realmente eu concordo, é difícil para a gente conseguir imaginar, por exemplo, você chegar no supermercado e ter um robô abastecendo a prateleira do supermercado.
É difícil a gente imaginar isso. Principalmente em algumas regiões, né? Alguns países. Alguns a gente sabe que vai estar mais acelerado nessa questão e outros nem tanto, né? Mas, enfim, é uma tendência, assim, que existe. Não apenas uma tendência, mas uma realidade, como a gente viu aí o lançamento desses robôs, né? Então, toda essa flexibilidade é uma grande tendência que já começamos a viver, mas que eu vejo que tende a acelerar ainda na questão do futuro do trabalho. A digitalização, como a gente falou antes, por mais que também tem esse movimento acelerado, mas ainda a gente vê uma grande parcela da população fora dessa digitalização, como a gente acabou de trazer exemplos. E eu vou trazer mais um exemplo. ChatGPT. Há quantos anos o ChatGPT já está aí? Uns 4? Eu acredito, deve ter 4, mas mais assim... ou menos isso, né? Que popularizou mesmo é coisa de 1 ano, né? É? 1 ano, 1 ano e meio. Pô, que popularizou. mais de ano. Não, ele tem mais de ano. Mais de ano, né? Que pegou assim na mão de todo mundo, eu acho que faz 1 ano, né? Tá. E aí, vamos lá. Pensa nas pessoas, né, que tu conhece. Quantos fazem uma percentual, assim? Qual é o percentual que faz uso do ChatGPT e o percentual que não faz uso do ChatGPT? Eu vou além nisso. Muitas pessoas conseguem e sabem utilizar a ferramenta. Eles sabem que existe a inteligência artificial, um ChatGPT, tem o seu acesso lá e já usam para pequenas tarefas. Mas a maior parte não sabe explorar de forma assertiva o potencial dessa ferramenta. Também. Quase como você pegando uma Ferrari e andando a 10 por hora. Nessa lógica, assim. Então, eu acho que já é um número pequeno comparando com todo o volume de pessoas que a gente tem aí, né? Em idade de trabalho. Já é um volume pequeno que acessa, que usa. Mas se eu filtrar... Quem realmente sabe fazer quem realmente sabe usar, diminui mais ainda. Então, a gente já tem 2 vertentes. Uma, tem um grande percentual, né, que respondendo a pergunta do círculo das pessoas que eu convivo, metade ou um pouco mais da metade não fazem uso do ChatGPT. Eu tô trazendo apenas um exemplo aqui, tá? Não quero especificamente falar ChatGPT, mas já que a gente tá falando em digitalização e tecnologias, eu trouxe aqui um exemplo que acaba sendo mais comum, digamos assim, né? Porque poderia trazer diversos outros. Mas aí eu conheço uma grande parcela de pessoas que não fazem uso, que realmente tu chega... pra gente que faz uso, eu não sei qual é a tua reação, mas pra gente que faz uso, quando chega alguém e diz, não, eu nunca usei... Tua reação não é de espanto? Né? Pra quem usa, a reação é de espanto. Como assim tu nunca usou? Mas eu conheço muita gente que nunca usou, ainda no dia de hoje. E tem outra parcela que, como tu falou, até usou, mas usou só pra uma coisinha lá, mas não sabe realmente como usar todo o potencial dessa ferramenta e assim por diante. Então, se apegando ali o fator digitalização, né? Ainda temos muito a evoluir na digitalização. Então, olhando para o futuro do trabalho, por mais que já estamos nessa era, mas ainda tem muito a evoluir. E o propósito, que é o terceiro pilar, como eu falei antes. Inclusive, essas discussões de propósito, elas começaram lá com o Simon Sinek, né? Quando ele fez a palestra dele lá no TED sobre o Círculo Dourado, enfim, começaram lá as discussões lá a partir de 2009. Depois surgiu, né, o livro dele, Comece pelo Porquê. E aí que começaram realmente as discussões mais acirradas sobre propósito, principalmente no trabalho, né? Que até então não se olhava ou não se falava muito para isso. E aí cada vez está mais conectado, principalmente com essa nova geração, olhando para os mais jovens. E aí vou trazer um outro exemplo aqui, não me apegando a esse exemplo, mas trazendo realmente como exemplo, os nômades digitais. O que eles precisam? Eles precisam de liberdade, flexibilidade, liberdade, mas eles também precisam trabalhar para se manter. Isso realmente amarra com as gerações, porque eu vejo pelo meu pai e pela minha mãe, que meu avô, minha avó, eles não foram criados num ambiente onde liberdade era um negócio permitido, liberdade de escolha do que você quer fazer, se você quer estudar ou trabalhar. Não, era assim, cala a boca e faz. Você vai trabalhar, você estuda até aqui. Então, eles foram ensinados eles foram ensinados a não focar no o que me faz feliz, qual é o meu propósito. Não.
o meu espaço nesse mundo, eles não foram ensinados dessa forma. Eles foram ensinados, teu quadradinho é esse, vai lá e faz. Tu tem que ter salário e segurança. E no momento que eles são criados assim, funcionava muito bem. Eles dentro de uma empresa por uma vida inteira, sem estar preocupado se sou feliz, qual é meu propósito. Não, é meu papel. É meu papel no mundo. Me ensinaram, é aqui. E no momento que a gente tem essa geração mais nova aqui, se abrem possibilidades deles escolherem o caminho, vem muito forte essa questão do propósito, né? Por exemplo, não teve agora aquele funcionário da VEG que se aposentou, que ele trabalhou a vida toda na VEG? Ele, com 80 e poucos anos agora. Não foi da Renault? Foi da Renault, não foi da VEG? Você está falando daquele funcionário que é o maior tempo de carteira numa única empresa no mundo, ganhou o Guinness? Não sei, é aqui do Brasil, né? É do de Brasil, Santa Catarina. É da Renault. É da Renault? A filha dele é vizinha minha, mora no mesmo prédio que eu. Ah, tá. E ele tem 80 e poucos anos, não é? Não, tem 100 e... 100 e é poucos. 80 e poucos anos de empresa. Foi a única empresa que ele trabalhou na vida, Foi. né? Então, esse é um típico exemplo. Foi a única. Ele entrou e ficou. Porque nessa época, o que principalmente era valorizado era a segurança de ter um trabalho, do salário, para ter o básico, né? Alimento, água, luz, moradia... E, enfim, né? E aí, como tu falou, não se discutia sobre propósito, o que realmente eu quero. Não, mas eu quero liberdade, eu quero liberdade de expressão. Hoje, por exemplo, a gente vê muitos esses movimentos de liberdade de expressão, né? A gente vê, por exemplo, a Greta, que é uma ativista, é a questão da liberdade de... ativista olhando para o meio ambiente, mas também liberdade de expressão, quando você, né, tem esses movimentos. E quando a gente traz isso... E qual que é a geração dela? É a geração mais nova. E quando a gente tenta trazer isso para a realidade das empresas estruturadas como, no geral, estão hoje, com o empresário baby boomer ou geração X, quando eu tento trazer para essa realidade do pequeno, do médio empresário, quando eu tento trazer para a realidade dele, quais são os desafios que você enxerga que eles vão ter para fazer esse movimento de imbuir propósito dentro da empresa. Porque a empresa deles não foi criada para ter propósito, Sim. ela foi criada para trabalhar, dar resultado e assim por diante. E agora ele tem que trazer uma geração que está muito antenada com isso de propósito, de o que me faz feliz, de sentir que eu estou por uma causa maior e não simplesmente pelo dinheiro, não simplesmente pela subsistência. Que estratégias o empresário está assistindo a gente, ele pode incorporar na empresa dele para começar a ter esses elementos de propósito para conectar com essa geração mais nova? Primeiro, não ser resistente. Que aí já tem também, isso está um pouco dentro do perfil, como tu falou, do Baby Boomer, do X, já tá um pouco dentro desse perfil. Então, primeiro, não ser resistente. Como a gente falou antes, se adaptar às mudanças, então ter essa flexibilidade para se adaptar às mudanças. E sobre a questão de propósito, né? Você, claro que sempre vai ter o propósito da empresa, do negócio, que a marca quer comunicar, obviamente, mas pensando principalmente em estratégias, você não precisa ter apenas uma única estratégia, conversando apenas com um único perfil de público. Você pode ter diversas estratégias dentro da tua empresa para conectar essa diversidade de público. E algumas empresas, inclusive, já estão começando a atender para isso de uma forma inteligente. Então, o que eu digo assim, vendo principalmente que nem tu falou, né, para pequenos empresários, né? E pensando muito no que eu observo hoje, no contato que eu tenho com pequenas e médias empresas. Primeiro, estar aberto, ter flexibilidade e se adaptar a essas tendências, né? Porque o mercado vai te empurrando a fazer isso. Se você não fizer isso hoje, quem estiver fazendo vai ganhar vantagem competitiva, né? E vai chegar um momento que vai se ver praticamente forçado a fazer esse tipo de movimento. Eu acho também que o empresário que conseguir incorporar causas sociais dentro da empresa, como missão da empresa, tende a ter um pouco mais de sucesso
nesse engajamento desse funcionário mais novo? Sim, principalmente dessa nova geração, né? Da geração mais antiga, como tu falou, isso não era uma realidade, né? Só que para a geração mais nova, sim, eles estão começando a se importar mais com isso. Estão começando a olhar mais para isso. Então, sim, eles se sentirem parte desse movimento, mesmo que seja através da empresa para o qual eles estão trabalhando, tem sim uma pegada estratégica. E quando a gente fala de conflitos dentro das empresas, tá? E como gerenciar isso? Qual é o tipo de conflito que tu mais vê dentro dessa realidade das diferentes gerações e possíveis soluções de como equalizar? Comunicação e liderança. Primeiro que tem uma tendência aí, mas a grande maioria das vezes ainda fica concentrada a liderança na mão da geração mais antiga, liderando uma geração mais jovem. Na sua grande maioria. Talvez quem esteja nos assistindo aí diga, né? Depois pode deixar nos comentários pra gente, né? Como é que acontece na sua empresa. Talvez diga assim, não, mas minha empresa é totalmente diferente. Ok, mas pensando naquelas empresas que ainda existe isso, que está a liderança nas mãos dessa geração mais antiga, que ainda talvez não tenha conseguido compreender as necessidades da geração mais nova, e aí por isso que acaba criando esses conflitos, é justamente aquilo que a gente falou antes, fazer essa troca. Onde algumas empresas, como a gente trouxe exemplos, já estão fazendo essa inversão de papéis, né? De o líder aprender, de certa forma, com o seu liderado e o seu liderado aprender com o seu gestor. E aí eu trago um outro fator também bem importante que eu quero complementar aqui, que é a inteligência emocional dessas pessoas que estão conduzindo. A inteligência emocional para, principalmente o quê? Compreender a necessidade, como eu falei antes, eu vejo muito por trás disso a necessidade de compreensão, de compreender a necessidade do outro para entender por que ele está se comportando assim. Vai de encontro com aquilo que a gente falou, né? Antigamente a empresa ela chegava e dizia, trabalhe assim. E a geração foi educada para aquilo. Foi. Agora não, eu sou obrigado a ouvir, a trazer a individualidade, né? Isso, a ouvir, trazer e aí por isso que entra também o segundo fator que eu trouxe, a comunicação, que é justamente isso que tu falou, é o ouvir, estar aberto a ouvir, e aí quando eu falo também observar, observar o comportamento de cada um, tudo para mim está envolvido da questão da necessidade. Entender a necessidade de cada um. Isso tu falou da comunicação faz muito sentido. É lógico que a diferença entre gerações ela vai gerar uma série de conflitos, mas no geral a comunicação é um dos maiores, né? Não só por questão de geração, né? A comunicação hoje é uma realidade que eu vivencio dentro das empresas de forma meio que generalizada. Conflitos, em sua grande maioria, por problemas de comunicação, seja por falta de comunicação, ou seja, realmente por comunicação, cada um entendeu de uma forma. Às vezes tem até excesso de comunicação. Vamos pensar hoje a gente não vive uma era que estamos com excesso, congestão, a gente até fala de comunicação, só que às vezes isso acaba sendo até um problema. Então a comunicação hoje tem sido um grande desafio também, dentro e fora das empresas, eu digo. Legal. E aquela pinceladinha rápida no perfil DISC. Além da geração, ainda tem a individualidade do perfil de cada um. A gente vai ter os perfis aí que são mais acelerados, impulsivos, sem paciência, que a comunicação tem que ser mais direta, assertiva. Tem outros que já você precisa detalhar mais, aprofundar mais o que precisa ser feito, né? E é um conflito também que precisa ser gerenciado, né? Precisa, e eu sempre costumo dizer, inclusive, que existem perfis que causam meio que um sofrimento um no outro, né? Então, imagina, que nem você falou, né? Existem perfis aí que precisam, que tem uma pressa, uma impaciência e necessitam de uma objetividade, justamente pela rapidez. Enquanto outro perfil precisa o quê? De análise, de tempo para pensar, de analisar todas as probabilidades para daí poder tomar a decisão. Imagina, só nesses dois exemplos de perfis que eu dei aqui, o sofrimento que um ocasiona no outro. Né? E talvez uma dica para o empresário conseguir melhorar a comunicação
entre os funcionários, uma dica para o empresário melhorar a comunicação entre os funcionários pode ser fazer reuniões curtas, quinzenais, semanais, aonde você vai focar nos pontos mais importantes. Então a reunião ela vai atender aqueles perfis mais acelerados, com mais impaciência, porque ela está sendo objetiva. E ao mesmo tempo eu abro um canal secundário, como um chat, um grupo no WhatsApp, para as decisões menores ou para o detalhamento dessas decisões. E aí eu dou espaço para cada perfil ou para cada geração absorver na medida que sentir necessário. Também, é aquilo que a gente falou antes, né? Diversidade de estratégias. Você não precisa adotar apenas uma estratégia. Ah, vai ser assim. Ok, adote uma diversidade de estratégias, inclusive dependendo aí do perfil da tua empresa, dos colaboradores, né? E depende muito da quantidade de colaboradores que você tem, da diversidade, né, de perfis e também geracional dos colaboradores. Mas se for o caso da sua empresa, você pode adotar essa diversidade de estratégias também. Legal. Almir, a gente está chegando no finalzinho aqui. Tem alguma mensagem que tu quer deixar para os empresários que estão assistindo a gente? Quero. Então, a mensagem que eu vejo que a gente pode trazer aqui como conclusão do episódio de hoje é principalmente focar nesses 3 pontos chaves que a gente falou antes, né? A digitalização, a flexibilidade e o propósito. Que isso está muito relacionado também com o olhar de futuro, né? As tendências para o futuro para o trabalho. Então, olhe para o seu negócio, o quanto que você já tem ou ainda tem espaço para ter essa flexibilidade, essa integração com a digitalização e também o alinhamento de propósito como um todo. Muitas vezes eu percebo que as empresas nem comunicam para os seus funcionários o propósito do trabalho deles. Então, fazer eles enxergarem o propósito por detrás daquela tarefa operacional que elas estão fazendo é também um papel do empresário. Então, eu deixo essas 3 dicas, né, olhando para esses 3 fatores chaves para os empresários analisarem a sua empresa. Muito legal. Então, se você gostou desse assunto, desse bate-papo, não se esquece. Primeiro, se inscreve aqui no canal, deixa a curtida, manda esse vídeo, esse episódio do podcast para todos os seus amigos empresários que estão passando por esse conflito interno entre diferentes gerações de funcionários. E o mais importante, eu quero te convidar a ter acesso a essa especialista maravilhosa, não só ela, mas uma equipe de especialistas para te acompanhar, você empresário, a conseguir otimizar, potencializar, alavancar a sua empresa. A M8 ela tem aqui no link da descrição, na descrição do vídeo, vai ter o link para você acessar, m8expert.com.br. Você entra lá, você se cadastra e você vai ter acesso gratuito por um período de degustação sem compromisso, tá? Você entra lá, você se cadastra. O que você vai encontrar neste acesso, Almir? Comenta pro pessoal. Nossa, é tão rico, né? Porque aí são as principais áreas da empresa que o empresário precisa ter conhecimento e dominar, né? Que a gente sabe que muitas vezes acaba sendo especialista em uma área, domina muito bem uma área da empresa, mas outras áreas acaba necessitando, então, aprofundar um pouquinho mais seu conhecimento. Então, aqui nós temos diversas áreas, né? Especialistas de diversas e diferentes áreas de cada empresa, como financeiro, jurídico, gestão de pessoas, entre outras, aonde vai te ajudar a sanar muitas dúvidas. E o que é melhor, eu vejo que é o que é mais enriquecedor, é a interação com o especialista. Porque você não é só aquela coisa gravada, que tu só assiste a aula gravada, não, tu pode fazer a tua pergunta para ele, se tu tiver conectado na mentoria ao vivo, e ele te responder ali na hora. Isso é o maior valor. Seja pela mentoria ao vivo, pelo fórum de discussão. Pelo fórum também. Imagina você recebendo esse conteúdo desse podcast e podendo perguntar, Almir, interagir. Na minha empresa eu tenho um funcionário assim, como que eu faço? Na M8 você vai ter acesso a isso, tá? De novo, é um período de degustação, você testa sem compromisso nenhum. Você vai ter a experiência do que é ter especialistas
em todas as áreas essenciais para uma empresa. Você vai ter experiência do que é ter esses especialistas te acompanhando na jornada de empreender. Então não perde tempo, te cadastra aqui. Eu acho que é isso, né, Almeri? Por hoje, sim, né? Tem muito mais coisa para falar, né? A gente acabou dando várias pinceladas aqui de perfil comportamental, disse que eu acho que o pessoal deve ter ficado curioso pra gente falar sobre isso, né? Exato, deixamos eles curiosos. É isso aí, mas tem muito mais, inclusive lá dentro da plataforma, né, Thiago? Isso. Então se cadastra, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa a curtida e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente!